gente ficar assim, sabe, esperando por essa viagem, contando com uma viagem, a gente é ansioso por uma viagem. Eu já tive várias, né? Mas hoje a gente vai conversar aí sobre a primeira e a segunda viagem de Paulo, né? As viagens de Paulo. Como muitos falam, Paulo foi um dos maiores missionários, digamos assim, da Bíblia, né? Missionários da palavra de Jesus, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas viagens, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: primeiramente, alguém quer fazer uma oração para a gente começar? Então o tio vai fazer uma oração agora, tá? Para a gente começar a nossa aula. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado, meu Deus, por mais um domingo e por mais um dia, ó Pai, que teremos nossa aula dominical. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, por isso, pois existe tantas pessoas que não têm essa oportunidade e gostariam de ter essa oportunidade. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que venha abençoar o ouvido dos nossos alunos, venha abençoar a minha boca, ó Pai, que eu possa colocar palavras, ó Pai, em minha boca, que façam com que eles entendam, ó Pai, a aula de hoje. E peço ao Senhor, ó Pai, que abra os ouvidos deles para que eles possam escutar essas palavras e que vá para o coração deles. É tudo o que pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos. Primeiro, a gente vai começar por a nossa aula pelo nosso versículo para a gente guardar ele, que está em Romanos 1,16. Quem que pode ler aí para mim? Está aí na tela. Eu Então lê para a gente aí. não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Muito bom. Então não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que aquele crê, em Romanos 1,16. É bem forte, né, a gente escutar, né, essa palavra, porque diz assim, não me envergonho do Evangelho. E tem muita gente que se envergonha do Evangelho, né? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha que peso, né? Porque se é o poder da salvação de todo aquele que crê, a gente não pode ter a vergonha do evangelho, de evangelizar uma pessoa, de conversar sobre Deus essa pessoa, porque a gente pode estar privando essa pessoa da salvação, né? Olha que pesado, né? Então a gente, em hipótese alguma, a gente pode ter essa vergonha, né? Deus está chamando a gente agora para a gente restaurar a igreja dele, né? A igreja de Deus, muitas pessoas pensam que a igreja ela tá bonita, tá ali, mas se a gente pensar, a igreja de Deus ela não que esteja minguando, ela não está minguando, mas tem muita pessoa que hoje que você vai conversar, garanto que tem muitos amigos aí na escola. Eu não lembro quem é que falou aí de vocês, ou foi o Miguel, mas falou que tinha um amigo, o Gabriel, acho que falou, que tinha um amigo que era ateu, né? Que ele não era cristão. Então, assim, hoje a gente vê muita criança, muito adolescente que você vai conversar e fala assim, não, eu não acredito em Deus, né? Então, esse é o nosso tempo de restaurar a igreja de Deus, para restaurar, para a gente poder chamar novas pessoas para Deus. E foi o que Paulo fez naquela época. Paulo, ele correu atrás de outras pessoas, ele foi pregar a palavra de Deus, né? Quem que já viu uma lista telefônica aí? Eu já vi. Já viu? Você já viu, Arthur, uma lista telefônica? Não, nunca vi. Nunca? O Henrique, você já viu uma lista telefônica? Não, nunca vi. Não? Samuca, você já viu uma lista telefônica? Não, também. Tá, então eu vou explicar para vocês o que é uma lista telefônica. Uma lista telefônica era uma lista bem mais grossa, um pouquinho mais assim grossa do que essa Bíblia do tio, entendeu? Para vocês terem ideia. Tio, eu já ouvi falar o que é, mas nunca vi. Já viu falar, né? Ela era maior e lá tinha o telefone de todo mundo que morava na cidade de Campinas. Então, se eu chegasse assim e falasse assim,
Ah, eu quero ver o telefone do Flávio Viola, que é o pai do Henrique. Eu ia lá na letra F, ia É sério, procurar. tio? Que tinha É isso? sério. É. Aí eu ia procurar lá naquela lista telefônica, lá escrito Viola, aí ia procurar ver na frente do nome Flávio. Aí eu ia saber que era o telefone do seu pai, Henrique. Aí eu ia pegar o telefone e ia ligar. Só que não era telefone celular, era telefone fixo. Ah, eu queria saber o telefone de uma determinada empresa, entendeu? Eu ia lá no nome da empresa, procurava o nome dela, achava e achava o telefone. Então, nessa lista telefônica, eu tinha o telefone de todas as pessoas que moravam nessa cidade. Então, essa lista era só dessa cidade. Se eu quisesse o telefone de São Paulo, tinha uma lista de São Paulo. Se eu quisesse um telefone da lista de Guarujá, tinha uma outra lista de Guarujá. Agora a gente fica imaginando assim, do tanto que tinha uma lista telefônica desse tamanho aqui, desse tamanho, quantas pessoas ali dentro daquela lista telefônica? Porque se vocês verem, estão conseguindo ver essa imagem que o tio colocou aí na tela? Vocês estão Sim. vendo? Então você fica imaginando assim, quantas mil pessoas, ou então uma Bíblia, uma lista telefônica podia ter até milhões de pessoas dentro Mas, daquela tio, lista telefônica. Ah, seria, tipo, é na cidade, mas, tipo, em Campinas tem, tipo, eu não sei quantas pessoas tem, mas são muitas. Teria que ser quantos livros, mais ou menos, ou é só um? não, geralmente era um livro só, e ele era bem grosso, desse tamanho assim, ó, mais grosso que minha Bíblia, entendeu? Era Mas, assim, ó, bem grossão, entendeu? Então era muito grosso. Então você tinha ali pessoas. Aí eu fico imaginando quantas pessoas que estavam ali dentro daquela lista telefônica que realmente eles tinham Deus no coração, eles tinham Jesus no coração, ou tinham ouvido falar a palavra de Jesus, né? Então, às vezes eu ficava pensando assim, o que será que a gente teria que fazer? Será que a gente tem que fazer alguma coisa para conseguir chegar à palavra de Deus para essas pessoas, né? Então, assim, você já pensou, isso é a cidade de Campinas. Agora eu fico imaginando o estado de São Paulo, mais o estado de São Paulo, toda a região, as 5 regiões do Brasil, o Brasil inteiro, ou seja, depois América do Sul, América Latina, o mundo. Quantas listas telefônicas existiriam? Acho que não caberia dentro de uma sala a quantidade de lista telefônica. E aí você para e pensa, quantas pessoas ali daquela lista mundial a gente teria, que as pessoas teriam aceitado a Jesus, né? Então é uma coisa assim que a gente começa a ter uma dimensão que a gente vive num mundo um pouco restrito, um mundo um pouco fechado, um mundo onde que a gente tem só os nossos amigos e a gente deixa de pensar no macro, né? O macro é aquela visão grande envolvendo o mundo. Quantas pessoas ainda faltam para receber a palavra de Deus? Quantas pessoas não recebem a palavra de Deus ou estão fechadas naquele mundinho, né? Se você parar para pensar, algumas, que nem eu disse, que existem amigos dos meus filhos que estudam na mesma escola, e a escola é uma escola cristã e eles não acreditam em Deus. Então é meio complexo, né, a gente tentar entender essa dimensão que é. E nisso a gente vai falar sobre quem hoje? A gente vai falar sobre a primeira e a segunda viagem de Paulo, onde que ali ele levou a palavra de Deus, onde ele levou a palavra de Cristo para muitas pessoas, né? Para muitas pessoas. Como vocês escutaram a aula passada sobre Paulo, né? Quem era Paulo? Paulo, na verdade, não era Paulo, era Saulo, né? E depois ele se tornou Paulo. Vocês se lembram aí do que se foi falado sobre Paulo? Sim. E pode dizer só um pouquinho para o tio recordar um pouco? Ele era. Ele caçava crentes, né? Ele não caçava, mas você entendeu, né? E daí teve uma vez que ele ficou olhando um cara ser apedrejado. Isso.
E, Na verdade, ele nem estava olhando, ele incentivou o apedrejamento, né? nossa, tá. Né? E daí, quando ele tá voltando lá pra casa, ou tava viajando, Deus apareceu pra ele e ele ficou cego por um tempo lá. E daí depois ele começou a acreditar em Deus. Justamente. Então, Paulo era um caçador de cristãos, né? Ele caçava os seguidores de Cristo. E aí ele ficou cego, porque foi um modo de Deus fazer com que ele enxergasse o coração dele. Porque, querendo ou não, o coração dele era um coração bom, né? Só que acontece que ele era um romano. E antigamente, naquela época, os romanos, eles acreditavam que eles eram os deuses, né? Então, Deus fez com que ele ficasse cego para que ele não enxergasse, para realmente ele enxergar o coração de Cristo. Foi quando ele teve a conversão dele. Mas, tudo bem, vamos lá. Muita gente, depois disso, depois que Paulo resolveu se converter, e aí Paulo entender realmente o que era o cristianismo, o que era ser um cristão, muita gente ele ficava desconfiado do que quando Paulo começava a pregar, né? Desconfiado do cristão que Paulo tinha sido, né? E para acabar com todas essas dúvidas das pessoas, entrou em cena uma pessoa para ajudar a Paulo a poder levar a palavra e abrir para que, né, pudesse ver assim as palavras de Paulo, para poder ver o bom coração de Paulo, porque, como eu disse, tinha muitas pessoas que estavam em dúvida realmente do que Paulo tinha se tornado. Porque, por exemplo, que nem eu, muita gente que me conhecia antes de mim se converter, antes de eu, cristiano, se converter, quando eu falei depois que eu tinha me convertido, muita pessoa duvidou, muita pessoa não acreditou. Né? Então, é o que acontecia com as outras pessoas. E para ajudar justamente essa pessoa, para ajudar Paulo, que entrou uma pessoa para poder ajudar ele. E vamos descobrir isso lendo Atos 11, 25. Quem que pode ler lá? Atos 11, 25. Quem que vai ler aí Atos 11, 25? Calma, tô achando. Então, vamos procurar aí. Vamos lá em Atos 11, 25. Atos 11, 25. Vamos ler lá Atos 11, 25. Achou aí, Arthur? Eu Eu achei. achei. Achou, Samuca? Achei. Achou? Então vamos lá. Quem que pode? Vai ler, João? Pô, Vamos ler. depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quem foi? É Barnabé, né? Então, ou seja, Barnabé e Paulo, eles se tornaram grandes amigos. Barnabé e Paulo, pode ver que aí está ainda na Bíblia dizendo Saulo, não está nem falando Paulo, né? Porque ele ainda não, como eu disse, não acreditavam muito na conversão dele. Então, Barnabé foi para poder ajudar Saulo, né, Paulo, a fazer essa viagem, né? E depois de um tempo, Barnabé se tornaram grandes amigos. Depois de um tempo, Deus o chamou para levar a mensagem da salvação para várias pessoas que moravam em cidades distantes. Barnabé e Paulo, né, como eu disse, eles saíram da onde eles estavam e foram para Antioquia. Então, vocês conseguem ver, estão conseguindo ver o mapa que o tio colocou aí? Sim. Então vamos lá. Essa foi a primeira cidade onde que Paulo foi. Eles foram para Antioquia, né? Saíram de Antioquia, aliás, e pegaram um navio e foram para uma ilha, a ilha de Chipre. Conseguem ver a ilha de Chipre aí? Vamos ver se estão vendo aí no mouse aí, aqui? Chipre. Chipre. Então, aqui, ó, eles foram para essa ilha aqui, ó, eles foram para Chipre, nessa ilha aqui, tá? E aí eles foram a algumas cidades dessa ilha, e olha que legal, eles ganharam um ajudante
Eles chegaram a ganhar uma pessoa para ajudar eles. E vocês sabem quem é essa pessoa? Não. Então a gente vai ver lá em Atos 13, 5. Quem consegue ver? Consegue ver, Samuca, para nós quem que é a ilha? Aonde? Vamos ler em Atos 13, 5. Eu tenho que ler Atos 13, 25? Não, 13, 5. O tio vai ler, vai. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Olha aí, cara. Quem que é? Hein, João? Eu. João Marcos, tá? João Marcos. Nessa ilha aconteceu algo bem estranho. Não sei se vocês... Olha só, imaginem só. Eles encontraram um mágico, um falso profeta. E seu nome era Barjesus. Olha só, até o nome dele era lubridioso, né? Era Barjesus. Ele era amigo do governador da cidade. Quando o governador soube da chegada de Barnabé e Paulo, convidou-os para que falasse sobre Jesus, né? Então, o governador, quando ficou sabendo que Barnabé tinha ido para a cidade junto com João, que João, aliás, já era dessa cidade, o governador pediu para que eles falassem de Jesus para ele, né? Mas o mágico Barjesus não queria que o governador se tornasse um cristão. E vocês sabem o porquê? Vocês sabem o porquê que o governador não queria que eles pregassem a palavra de Cristo para esse governador? Deixa eu fazer um chute. É. Que assim, provavelmente tinha alguma lei que impedia seguir as regras da Bíblia. Aí se eles soubessem da Bíblia, eles iriam começar a acreditar nas Bíblias e ia começar a desobedecer. Foi isso? Mais ou menos isso, João. Porque assim, o mágico, ele era um falso profeta, certo? Então, por ele ser um falso profeta, ele não queria que o governador soubesse da verdade de Cristo. Por quê? Porque o governador ia descobrir que ele era um falso profeta, né? Então ele não queria que falasse sobre, porque o governador ia descobrir que ele era um falso profeta. Quando Paulo percebeu essa intenção do falso mágico, ele disse algumas palavras duras para esse mágico, né? Vamos ler o que ele disse em Atos 13, 10, 11? Calma. Vamos ler lá em Atos 13, 10, 11. Achei. Achou? Lê pra gente aí, o que falou? Filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os certos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele a névoa da escuridão, e, andando em círculos, procurava quem guiasse pela mão. Vocês viram só? Então, Paulo ali já deu uma cartada nele ali no falso mágico, né? Tanto é que aconteceu isso. Quando o governador viu isso, sabem o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu quando o governador viu isso, o que acontecia? Não. Ele creu no Senhor Jesus. Ele começou a crer a partir daquele momento no Senhor Jesus. E o mágico, sabemos que ele ficou sem enxergar depois da repreensão de Paulo, né? Então, ou seja, aconteceu duas coisas extraordinárias. Uma, o governador que não acreditava em Cristo, a partir daquele momento ele começou a crer em Cristo, e o mágico, que era falso profeta, além de ele deixar de parar de pregar várias mentiras, ele ficou cego, né? Então, duas coisas aconteceu. Depois disso, os três amigos, quem eram os três amigos? Era Paulo, Barnabé Barnabé e João. e João, isso mesmo. Eles saíram dessa ilha
atravessaram o mar, foram para uma outra cidade. Vocês sabem qual que é a cidade? É a cidade de Perge. Perge, conseguem identificar aí a cidade de Perge? Ali em cima. Isso, então eles, ó, vocês estão vendo o meu mouse girando aqui? Uhum. Então eles saíram de Chipre e foram lá para Perge. Olha, eles atravessaram o mar e chegaram na cidade de Perge. Que João ali nessa cidade de Perge, ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de não continuar mais a viagem missionária. Ele resultar para a cidade de Jerusalém. Então, João, ali naquele momento, ele não quis mais viajar com eles. Ele quis voltar para Jerusalém, certo? Então, ele acabou saindo. Paulo não gostou nada disso. Depois, a gente vai ver o que aconteceu pelo fato de Paulo não gostar do que João fez, tá? Mas vamos continuar. Então, vocês veem ali no trajeto, né, que ele fez de Chipre, ele saiu de Antioquia, ele foi para Chipre, depois de Chipre, ele foi para Antioquia, certo? Só que assim, depois disso, ele foi para um outro local, que é Antioquia de Písida. Antioquia de Písida fica desse lado aqui, ó. Estão vendo aqui que tem uma outra Antioquia? Mas ele foi para um lado, depois foi para o outro. Justamente. Então eles saíram de um lugar, né? Aí foram para cá, aí desceram para cá, voltaram para cá, e daqui eles foram para cá. Olha só. Lá, Paulo e Barnabé foram bem recebidos, tá? Aqui em Antioquia de Písida. Eles foram bem recebidos, mas os líderes judeus deram um jeito de tumultuar as coisas, porque eles tinham inveja dos dois. Eles tanto tumultuaram que Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade. Começaram a falar coisas maravilhosas, pelas pessoas que ali moravam, mas eles acabaram sendo expulsos por causa de alguns judeus que começaram a falar mentiras e começaram a tumultuar, e pelo fato dele tumultuar tudo, eles resolveram expulsar eles da cidade. Porém, muitas pessoas creram no Senhor Jesus e a palavra do Senhor se espalhou por toda a região, mesmo esses judeus fazendo toda a maldade de evitar com que eles conhecessem, que outras pessoas conhecessem a Jesus. O que aconteceu? Eles conseguiram fazer que muitos absorvessem a palavra como uma esponja e começaram a fazer o quê? A incentivar as pessoas que tinham ali acreditado sobre a palavra de Jesus, conseguiram fazer com que eles pregassem para outras pessoas. Então, a palavra ali foi dissipada, eles conseguiram fazer com que as pessoas começassem a crer na palavra de Jesus. Depois disso, Paulo e Barnabé, eles foram até Icônio. Olha aqui. Na verdade, era ao contrário, tá, João? Eles saíram daqui e foram para Chipre, tá? Depois de Chipre, eles foram para Pergê. De Pergê, foram para essa Antioquia. De Antioquia, eles foram para Icônio. Vocês conseguem ver Icônio aí? Perto de Capadócia, né? Capadócia é região, né? Então, aqui, ó, eles foram para Icônio, onde também foram perseguidos e tiveram de sair da cidade. Em seguida, partiram para Listra, que é logo embaixinho ali, ó, certo? E depois de Listra, eles foram para Derbe. Não é Derbe, não, entre Ponte Preta e Guarani, não, viu? É uma cidade chamada Derbe, né? Onde muitos moradores se tornaram seguidores de Jesus. E a partir daí, eles retornaram para um lugar de onde saíram. Eles saíram, então eles vieram de novo para Antioquia, tá? A partir de voltar, quem lembra do nome da cidade? Da onde eles começaram de tudo isso? Foi em Chipre, não foi? Não. Não? Não. Quem que se lembra da cidade onde começou tudo isso? Foi em Antioquia? Não. É Antioquia, isso mesmo. Eles começaram aqui, foram para Chipre, né, nessa ilha aqui, que é a ilha de Chipre,
Daqui eles começaram a fazer várias passagens, né? Aqui eles foram para Perge, de Perge foram para Antioquia, de Antioquia foi para Icônio, Icônio foram para Listra, de Listra foram para Derbe, e de Derbe eles resolveram voltar para Antioquia, né? Antioquia, isso mesmo, foi para Antioquia. É o lugar onde os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Olha que legal, né? Lá em Antioquia, da onde que eles saíram, realmente, foi o lugar onde que chamaram realmente eles de cristão. Pela primeira vez, ou se usou o termo cristão, né? Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé que queria voltar às cidades que ele havia saído, que ele havia visitado, né? Para ver como as pessoas estavam. Então, Paulo, aqui em Antioquia, ele resolveu fazer uma outra viagem. Só que agora ele queria fazer uma viagem de retorno, justamente para saber como as pessoas que ele tinha visitado, as pessoas que ele tinha feito o contato, que ele tinha pregado a palavra de Cristo, para saber como eles estavam, né? Barnabé queria levar junto com ele João Marcos. Sabe, o mesmo João que quando chegou em Perge, ele resolveu ir para Jerusalém? Vocês estão lembrados? Ei. Mas Paulo não queria, pois João Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé se desentenderam ali e resolveram fazer duas viagens, ou seja, duas duplas iriam viajar. Paulo foi com um discípulo chamado Silas, e Paulo e Silas foram de novo, aqui já é uma outra, a segunda viagem de Paulo, tá? Paulo e Silas foram para Derbe, né? Saíram de Antioquia, né? E foram para Derbe. Aqui só foi o trajeto, tá? Eles foram para Derbe e Listra, né? Em Listra morava um jovem cristão chamado Timóteo, tá? Em Listra. Timóteo era um jovem cristão muito comprometido. Todos falavam bem dele. Então, Paulo resolveu pedir à família de Timóteo que eles se juntassem a eles na viagem. Que legal, né? O grupo tinha crescido. Ali, então, seria Paulo, Timóteo e Silas, né? Se tornaram... Paulo e Timóteo ali, né, nessa convivência, eles se tornaram tão amigos, que anos depois Paulo escreveu duas cartas a Timóteo. Se lembra quando às vezes a gente lê na Bíblia, às vezes o pastor estava no púlpito e diz carta de Paulo a Timóteo? Vocês já escutaram o pastor falando isso lá em cima? Sim. Então tá. Paulo ele se tornou tão amigo de Timóteo, que ele resolveu fazer? Ele resolveu escrever cartas para Timóteo, né? Então elas estão registradas inclusive na Bíblia, tá? Assim que as igrejas ficavam mais fortes na fé, o número de cristãos mais aumentava cada dia mais, né? A viagem contínua, pessoal, eles passaram por Troade. Quem consegue ver Troade aí? Oi? Aqui travou. Aqui, ó. Então, Paulo, depois de ele fazer toda a parte de Timóteo ali, João, de ter feito amizade com Timóteo, depois ele ter ido para Icônio, depois de Antioquia, ele passou por essas cidades e ali ele escreveu as cartas para Timóteo, tá bom? Saindo daqui de Antioquia, ele foi para um outro local, que é a cidade é o local de Troade, tá? E eles passaram por Troade e de lá foram para Filipos. Conseguem ver Filipos? Filipos? Tá lá em cima que a imagem cortou. Fica em cima, ali, perto de Anfinópolis, né? Uhum. Então, mas cortou. Então, assim, nessa cidade de Filipos, Paulo e Silas foram presos injustamente. E lá na prisão, onde que eles estavam presos, ao invés de ficarem reclamando, eles começaram a louvar a Deus, certo? Eles começaram ali no meio da prisão,
eles começaram, em vez de ficarem, me solta, me tirem daqui, vocês vão se ver comigo, tal, alguma coisa. Não, eles começaram a louvar a Deus, eles começaram a fazer cânticos a Deus, eles começaram a crer, pregar sobre Jesus para as pessoas que estavam ali e até para o carcereiro. Quando deu meia-noite, Deus mandou um terremoto tão grande, que as portas, com isso as portas se abriram e os presos ficaram livres, todos os presos, de tão grande que tinha sido o terremoto, certo? E aí, o que aconteceu? Vocês sabem? Aí os carinhas lá fugiram e foram para outra cidade. Foi isso. Negativo, João. Negativo. A prisão estava cheia de preso, certo? As paredes caíram, né? Abriu e as celas se abriram com o terremoto. Só que uma coisa maravilhosa ali aconteceu. Ninguém, cara, ninguém saiu dali. Todos ficaram ali. Todos os presos, Paulo, Silas, eles não fugiram. Eles ficaram ali. Nenhum preso fugiu. A guarda da prisão mal podia acreditar nisso. E sabe o que aconteceu com esse guarda depois? Não? Oi, tio. Você sabe o que aconteceu? Não, que minha internet tinha travado. Então tá bom. Pelo fato de tudo, Paulo tá pregando. Lembra que eu falei assim que Paulo estava nessa prisão, mas ele não ficou reclamando. Pelo contrário, ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele começou além de pregar, ele começou a ter cânticos de louvor. O que aconteceu? Ele simplesmente conseguiu converter também os presos e converter aquele guarda da prisão. Entendeu? Porque ali ele fazia tudo isso, ele pregava e falava do amor, entendeu? E dali, da onde que eles foram para Anfípolis, que é aqui, depois eles foram para Apolônia, eles foram para Tessalônica, de Tessalônica em seguida eles foram para Bereia, que é aqui em cima, ó. Eles foram para Tessalônica e Bereia, entendeu? Aí onde pessoas ouviram com bastante interesse a mensagem dos apóstolos e todos os dias estudavam a Escritura para saber se o que Paulo estava falando era verdade. De lá, Paulo foi para Grécia, foi para Atenas, na Grécia. Então, olha a viagem que o cara fez, onde muitas pessoas foram batizadas e creram. Paulo ficou ali por 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus a toda aquela gente. Entendeu? Gente, poxa vida, quanta aventura esse cara fez, hein, cara? Quanta aventura que esse cara fez. Vocês viram a quantidade de local que ele passou. Ele chegou a ser preso, ele chegou a ser expulso, ele fez amigos, ele brigou com amigos, mas foi uma briga que acabou dissipando mais ainda a palavra de Deus, porque Barnabé e João Marcos foram para um lado, Paulo e Silas foram para o outro, encontraram com Timóteo, levaram Timóteo junto com eles. Então, assim, foi uma coisa muito bacana que aconteceu. Paulo conseguiu fazer várias pessoas com que acreditassem em Deus, conseguiu fazer com que elas enxergassem a Deus de uma maneira diferente. Já imaginou você ter uma prisão onde tem um monte de preso, onde que nenhum sai correndo porque eles começaram a acreditar em Cristo, e aonde que um guarda, um carcereiro, mediante tudo aquilo que estava acontecendo, conseguiu fazer com que as pessoas acreditassem, ele entendeu que ali as pessoas estavam acreditando realmente em Deus, ele acreditou também na palavra de Deus, né? Então, assim, a gente fica bem esperançoso, né, em pregar o evangelho, vem essa trajetória. Aí eu pergunto para vocês têm vergonha de evangelizar
Às vezes vocês têm essa vergonha de evangelizar um amigo, você sabe que tem um amigo que está precisando de uma palavra na escola, ou até mesmo na quadra do condomínio, porque eu sei que alguns aqui moram em condomínio, de falar sobre Jesus para esse colega? Hein? Ninguém? Alô? João, Oi? você escutou o que o tio falou? Vocês. Oi? Então, o que eu perguntei foi: alguém daí tem vergonha de falar sobre o evangelho para alguma pessoa, para algum colega de escola, para algum amigo do condomínio? Ah, às vezes dá vergonha, né? Quando tem muita gente perto, aí dá vergonha. Muita gente perto da vergonha. Eu entendo esse muita gente perto, porque assim, eu já cheguei antes a ter várias pessoas perto, às vezes numa rodinha de conversa, né? Que você está num lugar e começar a falar até de Jesus, e pessoal, tinha um pessoal que numa fábrica que eu ia visitar, quando eu chegava lá, eles não falavam, ó, lá o representante comercial ou o vendedor da empresa está chegando. Eles falavam que, olha lá o pastor chegando, né? E assim, é até legal algumas vezes, porque assim, já aconteceu o fato de um cliente meu, eu pensar que ele queria ele ligar para mim e falar assim, olha, eu precisava que você viesse aqui na minha fábrica porque eu preciso conversar contigo. E eu pensar assim, nossa, ou deu problema no meu produto, ele quer devolver tudo que eu vendi para ele, ou ele quer fazer um novo pedido, entendeu? Mas não, ele queria que eu fosse lá para poder conversar com ele. Ele estava passando por um problema no casamento dele e ele pediu para que a gente conversasse. E aí eu fiquei acho que umas 2 horas conversando, passando alguns conselhos do casamento para ele, falando do amor de Cristo para ele, falando do que Deus tinha feito na minha vida, basicamente pregando, né, falando sobre o evangelho, sobre essa pessoa, e essa pessoa ela resolveu se converter. Hoje ele está indo numa igreja, não é uma igreja presbiteriana, mas é uma igreja, entendeu? Ele conseguiu salvar o casamento dele, ele voltou com a esposa dele, e a esposa dele, né, aceitou ele de volta, e ele está muito feliz, né? Então, às vezes, quando as pessoas até brincam aí, né, falando, ah, lá o pastorzinho, ou pastor, eu nem ligo, cara. Eu prefiro que me chamem desse jeito do que chamar de outra maneira, né? Eu prefiro que tirem sarro por isso do que não tirem sarro por isso, né? Porque que nem lá no comecinho da nossa aula, que está aqui, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que aquele que nele crê. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente não ter esse tipo de vergonha. Lógico, né? A gente tem que ter a sabedoria de falar no local certo e no momento certo, porque a gente não pode chegar de repente no meio de um churrasco de família e começar a gritar para todo mundo, porque tem muita gente que não vai conseguir, não vai entender aquilo. Mas você pode, de repente, conversar ali com uma pessoa, plantar uma sementinha aqui, plantar uma sementinha ali, e isso é muito importante, entendeu? A gente crê nessa situação. Já teve situações, alguém, ou o João, o Arthur, que vocês chegaram a falar sobre o amor de Cristo, evangelizar algum amigo? Sim, Teve? E foi legal, João? foi. Muito legal. E esse seu amigo, como é que ele tá hoje? Então, hoje eu não consigo saber, né? Porque, tá, porque foi tipo um virtualmente, né? Certo. Então, tipo assim, aí depois disso, a gente parou de falar, e daí, tipo assim, eu acabei ficando de castigo, né? Então eu não Ah, consigo perguntar, né? Mas eu quero ir perguntar depois pra ele. certo. Já aconteceu, Samuca, de você conseguir falar com alguém?
Sobre Cristo, sobre o amor? Não, Não, nem para um coleguinha ali da escola, nada? não, nada. Nada. E você, ô Arthur? Não. Não. Mas eu acredito que um dia vai acontecer essa oportunidade para vocês. E o que mais vale é a gente ter o amor de Cristo dentro do nosso coração, para que a gente possa passar para essa pessoa. Porque existem pessoas que necessitam escutar disso, viu, gente? Às vezes elas estão passando por problemas e é importante a gente poder falar do amor de Jesus, da transformação que Jesus faz na nossa vida para essas pessoas, para que elas possam passar a mostrar esse amor para outras pessoas. Porque vocês imaginam se não existisse alguém que falasse do amor de Cristo para outras pessoas, não existiria uma igreja como a gente tem. Porque se a gente guardar só para a gente ali, naquele mundinho, a gente não vai ter espalhado o amor de Deus. Então é muito importante a gente conseguir falar para outras pessoas também. Eu espero que assim, que a gente tenha tido vocês tenham conseguido entender legal o que Paulo conseguiu fazer justamente para a palavra de Cristo ser dissipada, né? Para a palavra de Cristo ser expandida para todo mundo. Paulo ele foi um grande missionário, ele foi um dos que mais levou a palavra de Jesus. Foi o que mais visitou mostrando a palavra de Jesus para as pessoas, né? E existe até um filme muito legal, Paulo, o apóstolo de Cristo, que é legal, conta no final da vida de Paulo, né? Tudo que ele já tinha feito. É muito bacana a gente conseguir assistir esse filme, né? E eu espero que vocês tenham entendido. Vocês entenderam? Querem, estão com alguma dúvida sobre tudo isso que aconteceu com Paulo? Não. Não? Vocês Não, nada. viram que foi muito bacana ali, de repente, tudo que aconteceu. Foi uma viagem cheia de aventura, né? Porque ele conseguiu, que nem eu já disse, ele conseguiu fazer amigo, ao mesmo tempo ele brigou com esse amigo, ele foi preso, ele foi expulso, ele atravessou o mar. Então, assim, foi uma viagem cheia de aventura. E isso eu acredito que o que está relatado na Bíblia ainda tenha muita coisa que tenha tido acontecido, né? Mas não tenha sido descrito na Bíblia. Espero que a gente consiga fazer como uma parte como Paulo fez, né? De poder levar a palavra de Deus para as pessoas que necessitam, tá? Certo? Ok. Ok, então. Então, deixa eu fazer uma perguntinha. Essa semana aí, como é que tá a semana para vocês? O que, que vocês vão fazer? O que, que tem de importante para a gente orar por vocês? Tá. Vamos lá. Essa semana vai ser quarta, quinta ou sexta que a gente vai viajar, Certo, né, lá pro Paraná. certo. E tá. E daí eu quero continuar pedindo pela minha avó, que quando a gente chegar lá, né, ela tá assim, ela tá saindo do hotel, né, que ela trabalha e tá indo morar com a casinha dela, né? Aham. E daí eu quero que a mudança dê tudo certo, que ela melhore logo da costela quebrando e que a nossa viagem seja. Que fique tudo bem durante a viagem, né? Perfeito, perfeito. Samuca, você tem alguma coisa aí, Samuca? Agradecer que todo mundo tá bem. Que bom, fico muito feliz. Se todo mundo está bem, eu também fico bem. Arthur, tem alguma coisa para pedir, para agradecer? Minha prima tá bem melhor. A Vitória? É. Ela está bem? Sim, Ai, que bom, fico feliz também. Fico muito feliz. Você quer pedir alguma coisa, Arthur? pela vitória só. Só pela Vitória? Sim. Tá bom. Eu também, eu vou pedir para vocês durante a semana aí, vocês estarem orando pelos amigos, entendeu? Vamos fazer assim, cada um ora por um, por um amigo aí na sala de aula, que durante a semana vocês lembrem
de todos nas orações de vocês e que a gente sempre esteja unido, que a gente sempre esteja junto, que a gente sempre possa levar essa palavra de Deus como Paulo fez, tá bom? Então, vamos pedir para todo mundo fechar o olhinho aí, abaixar a cabeça, ok? Deus Pai amado, Altíssimo Deus, vimos aqui novamente, ó Pai, agradecer ao Senhor por mais uma aula. Pedimos ao Senhor, ó Pai, em especial, que o Senhor venha sempre abençoar a semana dos nossos alunos e a minha semana também. Peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha estar junto deles, assim como peço também que venha trazer para todos os seus familiares muita saúde, que o Senhor nunca deixe o pão de cada dia faltar na mesa deles, ó Pai, e que o Senhor possa, ó Pai, sempre se alegrar da vida deles, ó Pai. Pedimos em especial pela viagem do João, pedimos que o Senhor leve a família em segurança, esteja junto deles lá também, junto com sua avó, que o Senhor faça a saúde dela restabelecer com essa costela, ó Pai, que está quebrada. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que esteja junto dela. Assim como pedimos, ó Pai, que guarde, ó Pai, o Luiz em sua viagem, em seu trajeto, que o Senhor livre de qualquer acidente, ó Pai. Esteja sempre junto deles, dessa família. Pedimos também, ó Pai, pela vida da Vitória, que o Senhor possa estar junto dela, possa estar restabelecendo a saúde dela como o Senhor já tem feito, e que ela possa ter a cura, ó Pai, se for de sua vontade. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que esteja sempre, Pai, presente na família dela, sempre dando força e alegria para ela e para toda a sua família. Agradecemos também, ó Pai, pela família do Arthur, que o Senhor continue ajudando eles, que eles possam ajudar a Vitória. Pedimos ao Senhor, ó Pai, pela vida do Galco, da Raquel, que o Senhor possa, ó Pai, estando abençoando a vida deles também. Muito obrigado por isso, ó Pai. Assim como pedimos pela família do Samuca, ó Pai, que ele tenha agradecido, então agradecemos ao Senhor, ó Pai, por isso. Damos louvores à vida da família dele, damos graças, ó Pai, por todos. Assim como pedimos, ó Pai, nunca deixe que o alimento falte nessas residências, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor sempre esteja junto deles. E em nome de Jesus, Pai, que eu oro, peço e agradeço. Amém. Amém. Valeu, hein, gente? Muito obrigado aí, tá? Que todos tenham uma ótima semana. E como eu descrevi, que a gente entre nessa aventura como que Paulo fez e que tenhamos uma ótima semana, tá bom? Tá bom. Tá bom. Beijão para todo mundo aí, tá? Tchau, tchau. Até Tchau. semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.